Olá, boa noite. O Jornal da Guará desta sexta-feira, 21 de outubro, já está no ar. O inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias em que aconteceu a morte do detento Carlos Vinícius Abreu Rodrigues, de 25 anos, crime que aconteceu na noite de quarta-feira no Complexo Penitenciário de São Luís. Foi a terceira morte registrada este ano na capital. Os casos de morte, os episódios de violência, as denúncias de superlotação foram pauta até hoje de debates promovidos durante a semana de execuções penais. E ao longo desta semana, um raio-x do sistema prisional do Estado foi traçado, como nos mostra a reportagem de Raíssa Alves. Ainda de longe, trafegando pela BR-135, o presídio surge como um estranho na paisagem, o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Entre muros altos, homens armados em guaritas, grades e cercas, é o maior presídio do estado. Nós não fomos autorizados a entrar no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, mas do lado de lá desses muros, a gente sabe que existem mais de 3.000 presos cumprindo pena pelos mais diversos crimes. Ou seja, são quase 1.500 homens a mais do que a capacidade que o presídio comporta. Mas muitas mudanças estão sendo observadas. Nos últimos 3 anos, a redução do número de fugas foi drástica. Em 2014, foram 97 fugas. Em 2015, 27. E este ano, até setembro, foram 18 registradas. Além disso, no ano de 2015, a Defensoria Pública ajuizou apenas uma ação indenizatória em benefício de família de detento, vítima de violência ocorrido dentro do presídio de São Luís. O número, 12 vezes menor que o registrado em 2014, mostra que, em função das medidas e ações desenvolvidas por todos os atores do sistema, o índice de homicídios nas unidades prisionais sofreu uma redução. De 2010 até hoje, foram ajuizadas um total de 39 ações de indenização. Só que algumas situações ainda persistem e precisam mudar urgentemente, como a entrada de celulares, armas e drogas, que ajudaram a estourar, por exemplo, a crise antes das eleições deste ano. O resultado foi a transferência de muitos presos. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostram que o Maranhão está entre os 8 estados da federação com o menor número de cidadãos em situação de prisão no país, com uma taxa de ocupação de 121,3%. Enquanto Pernambuco chega a 265, por exemplo. Segundo o defensor público, coordenador do Núcleo de Execuções Penais da Defensoria, um dos pontos que dificultam as melhorias no sistema é a grande quantidade de presos provisórios, ou seja, aqueles detentos que ainda não tiveram seus processos julgados. Outra pesquisa feita pelo Departamento Penitenciário Nacional em 2014 revela que cerca de 66% dos presos do Maranhão são provisórios, bem maior que a média nacional, que é de 41%. Todas essas questões estão sendo tratadas durante a 5ª Semana Maranhense de Execução Penal, realizada pela Defensoria Pública do Maranhão. No primeiro semestre de 2016, a Defensoria realizou quase 3.000 atendimentos, que envolvem todo tipo de orientação jurídica aos presos. E qual seria a saída, então? Uma alternativa é a ampliação das audiências de custódia, ou seja, antes do preso ser encaminhado definitivamente para Pedrinhas, ele ser ouvido por um juiz, promotor e defensor público, além de outras medidas. É fundamental fortalecer e apoiar o projeto das audiências de custódia. É um elemento muito importante para reduzir um pouco a porta de entrada e a superlotação carcerária. Além disso, é necessário também investir no próprio sistema penitenciário, tornar aquele local mais humanizado. Noticiário político agora. Se a transição de um gestor para o outro durante o término de um mandato para o começo de um novo não costuma ser fácil, imagine quando ainda existe uma determinação de exonerar os servidores que lá estão. É isso que está acontecendo em Paço do Lumiar, a partir de uma decisão judicial. O município de Paço do Lumiar tem até 15 dias para exonerar todos os funcionários contratados sem prévia aprovação em concurso público. A decisão foi da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Grande Ilha, que atendeu a uma ação do Ministério Público. Neste caso, envolvendo Paço do Lumiar, aconteceu o seguinte. Em 2014, aqui no município, teve um concurso público, oferecendo vagas em diversas áreas. Só que muitas destas vagas, ao invés de serem ocupadas pelos aprovados no concurso, foram ocupadas por pessoas não concursadas, o que vai contra a Constituição Federal. Não pode o prefeito
aproveitar que um pediu exoneração, pediu demissão, e contratar alguém sem concurso público para aquele cargo, existindo uma lista de pessoas classificadas, fora do número de vagas, mas classificadas, e que estão habilitadas, pela via do concurso público, a assumir aquela vaga. Neste primeiro prazo de 15 dias, o município também vai ter que apresentar uma relação atualizada do quantitativo de cargos atualmente ocupados pelos contratados sem concurso. E em 30 dias, vai ter que convocar, nomear e empossar os aprovados no último edital. Caso contrário, o prefeito pode até responder por improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito de Bacabal. Raimundo Nonato Lisboa teve seus direitos políticos suspensos por 3 anos. Ele fica proibido de contratar com o poder público e vai ter que pagar multa de 10 vezes o valor do salário que recebia. O ex-prefeito foi condenado por contratar servidores sem concurso público. E uma liminar da Justiça determinou o afastamento da prefeita de Bom Jardim, Maurinete Gralhada, até o final de seu mandato. A decisão também pede que o bloqueio dos bens da prefeita, incluindo imóveis até o valor de 10 milhões de reais. A ação foi proposta pelo Ministério Público, que acusa a prefeita de improbidade administrativa. A prefeita, que concorreu à reeleição em Bom Jardim e não venceu a corrida eleitoral, não foi localizada por nossa produção para falar sobre a ação. Ela ainda pode recorrer desta decisão. Indicadores econômicos agora, neste encerramento de semana. A Bolsa de Valores teve alta de 0,63% e movimentação de 64.241 pontos. Dólar, após 4 baixas, termina a semana em alta de 0,69% a R$ 3,16. Euro, praticamente estável em relação a ontem, baixa de 0,02%. A caderneta de poupança, com vencimento amanhã, rende 0,63%. A Secretaria de Fazenda intimou 96 empresas localizadas em outros estados que fizeram vendas de mercadorias para consumidores finais aqui no Maranhão, não contribuintes do ICMS, que elas não repassaram R$ 1.700.000 a parcela do ICMS que cabe ao estado. Caso essas empresas não recolham o imposto no prazo, serão emitidos os autos de infração, acrescidos das multas no percentual de 50% do valor do ICMS devido pela infração fiscal aqui no estado. Depois do intervalo, os preparativos finais do Tribunal Regional Eleitoral para as eleições e a fiscalização de táxis para retirar de circulação os irregulares.